Obrigado, deputada Mônica Francisco, que preside esse expediente final, deputada Renata Souza, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores aqui da casa. Quero, na verdade, dar sequência a este debate. Dar sequência a este debate sobre esse espectro que ronda o estado do Rio de Janeiro, que ostenta indicadores que só tem paralelo em situação de graves conflitos bélicos. Não é normal que a gente tenha, até agosto de 2019, em 8 meses, 1.249 pessoas mortas por agentes de segurança do Estado. Isso não pode ser naturalizado, isto não pode ser justificado nem explicado por eventuais reduções de certos indicadores de violência no Estado. Não faço pouco caso da redução dos indicadores de violência, de alguns desses indicadores. Não faço pouco caso disso. É muito importante que as pessoas se sintam seguras para ir e vir nos seus trajetos de casa para o trabalho, de casa para a escola, de casa para qualquer que seja o destino que as pessoas livremente queiram alcançar. Entretanto, não interpreto que esse seja o cenário do Rio de Janeiro. Não interpreto que nós estejamos vivendo uma sensação de segurança ampliada. Ao contrário, ao contrário. E agora nós temos esta decisão que, na forma e no mérito, na forma e no conteúdo, é absolutamente incompreensível e inaceitável. Quando eu digo na forma, é em função do contexto em que ela se dá. Porque anuncia-se uma decisão como essa, de não considerar mais os índices de mortes decorrentes da intervenção policial como fator para coibir o pagamento de premiações para os agentes de segurança. Ou seja, essa é uma decisão que vai, ao fim e ao cabo, estimular, né? Obviamente, não tem que ser especialista em segurança pública, não é o meu caso. Eu sou um professor de Sociologia da Educação apenas, mas não é preciso ser especialista para se compreender que esse é o tipo de decisão que joga gasolina na fogueira, que joga água no moinho, porque ao parar de contabilizar este indicador, que era uma espécie de freio de contenção, ou seja, se a letalidade policial aumenta, não faz sentido premiar a atuação do agente de segurança. Ora, se isso é desconsiderado, o próximo passo agora é voltar a pagar a gratificação faroeste. É o que vai acontecer. É nessa trilha que segue o governador Witzel. É disso que estamos falando. E eu quero dizer que é possível fazer diferente. Eu ontem checava os indicadores desse último ciclo, que são ciclos trimestrais, apurados no município de Niterói. No município de Niterói. Nos 2 últimos ciclos, ou seja, nos 2 últimos trimestres, como houve aumento nos indicadores da letalidade violenta, ou seja, homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e autos de resistência, né? Morte por oposição à intervenção policial, as gratificações foram suspensas, deputada Mônica Francisco, foram suspensas, não é? E agora, neste ciclo, depois de 2 ciclos em que as gratificações foram suspensas, agora nesse 3º ciclo trimestral, cuja apuração termina em outubro, agosto, setembro e outubro, os indicadores mostram que sem a premiação, né, reduziu a letalidade violenta e provavelmente no final do ciclo eles voltarão a ter a premiação. Ou seja, é possível fazer diferente, né? É possível fazer diferente investindo em tecnologia, investindo em inteligência, em valorização dos profissionais da segurança pública, informação continuada, salários, equipamentos. É possível fazer diferente investindo em políticas que previnam a violência, com investimentos em políticas sociais importantes, duradouros. Ou seja,
há uma outra forma possível de se fazer violência. Eu não estou com isso dizendo que Niterói é um modelo a ser seguido, não, mas é um caso que merece ser analisado, né? Eu não falei isso, eu vi especialistas de segurança falando sobre Niterói, sobre a suspensão do pagamento das gratificações em função do aumento da letalidade violenta, e agora, né, reduziram-se os indicadores de letalidade violenta, o que quer dizer que voltar-se a pagar a gratificação. O Rio de Janeiro de Witzel, que é um governador que não tem apreço pela vida, não tem apreço pela vida, ou pelo menos não tem apreço pela vida, né, dos jovens, das comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Isso está evidenciado, porque quando no dia da morte da menina Ágata Vitória, né, a gente tem uma reação de autoridades do Estado, dizendo que a lógica vai continuar, que isso vai continuar. Fizemos um ato aqui na Assembleia Legislativa segunda-feira, enquanto o governador dava entrevista dizendo: a guerra vai continuar, nós estamos em guerra. Ele está em guerra contra as favelas. As favelas são territórios inimigos da lógica do governador, que devem ser dizimados. Isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo. Por isso que é verdade, a Renata mencionou, nós acionamos a Procuradoria-Geral da República, e eu acho insuficiente que as autoridades federais investiguem o governador. Do jeito que segue, esse cara tem que ser investigado pelo Tribunal Penal da Corte Internacional de Haia. Está cometendo crime contra a humanidade. É isso que está se configurando. Não é só incitação à violência, não é só incitação ao crime, não. É mais do que isso que está acontecendo. Por isso é importante que a gente faça o debate e evidencie, explicite, né, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não é natural que uma lógica de intervenção policial baseada na guerra, uma guerra contra quem? Uma guerra para enfrentar, assim, uma dinâmica que não tem nada a ver com a gestão central do tráfico. A gestão central do tráfico, o baronato do tráfico, como eu costumo dizer, não está em tocas em favelas. Todos nós sabemos disso. E o que espanta também é que não há uma vírgula, não há uma menção, não há uma frase que parta das autoridades de segurança do Estado, que parta do governador do Estado, declarando enfrentamento às milícias no Rio de Janeiro. Nenhuma menção. Isso não está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deve conviver passiva e pacificamente sob o comando cada vez mais ostensivo das milícias, e o Palácio Guanabara não vê nisso nenhum problema, nenhuma estratégia, nenhuma declaração, nenhuma palavra de indignação, nenhuma manifestação de Rambo, né, contra isso não. Vamos atirar nas áreas escolares, como aconteceu na semana passada na Maré, numa área que representa um conjunto de 4 escolas. O CIEP Gustavo Capanema, Escola Municipal Wilson Passos, Escola Municipal Paulo Freire, Escola Municipal Milo Fernandes. Eu conheço todas as 4 escolas, já estive lá. Enfim, então é muito grave o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e é absolutamente insuficiente e insatisfatório que me venham aqui apresentar indicadores que reduziu o roubo de carros ali, mas aumentou muito o número de mortes. Nós estamos matando as pessoas no Rio de Janeiro. O que vale mais no Rio de Janeiro? Qual a prioridade desta política, que não tem nada a ver com a política de segurança pública? É uma diretriz de morte. Há uma diretriz de morte que emana do Palácio Guanabara hoje no Rio de Janeiro. É disso que se trata. E, aliás, o que é até uma afronta, eu tenho dito isso algumas vezes, o que é uma afronta à própria inteligência instalada na polícia. Nós estamos falando de uma polícia, tanto a civil quanto a militar, que tem quadros preparados, Mônica. Você conhece bem o tema. Tem quadros qualificados, tem gente qualificadíssima, tem uma inteligência pronta, preparada na Polícia Militar e Civil do Rio de Janeiro. Se me permite uma parte, claro. E só recebeu R$ 1.500 de dotação orçamentária a Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. É impressionante, absolutamente impressionante. Nós lutamos aqui para conseguir, a cada discussão da peça orçamentária, para aumentar as dotações orçamentárias para programa de inteligência, programa de tecnologia, programa de informação, programa de planejamento. É impressionante. Então eu queria fazer aqui essa manifestação, não apenas por Ágata Vitória, porque na verdade esse ciclo parece que não tem fim. Ontem teve uma menina baleada aqui na Mineira, Morro da Mineira, no Catumbi. Vitória o nome dela? Vitória também. Pois é,
Enfim, então isso não para de acontecer e é preciso que a gente se manifeste e é preciso que a gente enfrente aquilo que na aparência se tenta apresentar como algo natural, como algo trivial, como uma mera consequência de um esforço para garantir sensação de segurança. Não há sensação de segurança no Rio de Janeiro. Isto não é verdade, isto não é verdadeiro. Por isso eu queria fazer essa manifestação aqui e fazer essa comparação. Conversei ontem com o prefeito Rodrigo Neves, conversei hoje com o secretário de Ordem Pública de Niterói. Há muitos desafios pela frente por lá, mas há uma lógica que está sendo enfrentada. O Pacto pela Paz, que foi lançado há cerca de um ano em Niterói, que é um feixe de iniciativas que envolvem valorização dos profissionais da segurança pública, ampliação dos investimentos nas políticas sociais, na cultura, na educação, nos esportes, na assistência social, que envolve um investimento muito maciço, né, em tecnologias de ponta para ajudar a fazer o monitoramento inteligente da cidade, parcerias com instituições especializadas, com institutos de pesquisa, com órgãos que têm produzido conhecimento, expertise para o enfrentamento à violência. Ou seja, bem perto daqui tem um município fazendo um esforço e mostrando que não precisa ser na lógica da incitação à violência, da incitação à morte, da incitação a essa matança generalizada que temos notícia no Rio de Janeiro. Eu quero só, para concluir, lembrar que esse decreto que foi alterado, que é o decreto 41.931 de 2009, né? 10 anos depois, em 2009, quando esse decreto foi publicado, o número de mortes de janeiro a agosto por intervenção policial foi de 723 pessoas, o que já é enorme. 10 anos depois, esse número saltou para quase o dobro, 1.249, e agora tenderá a crescer ainda mais, que os policiais se sentirão ou tenderão a se sentir autorizados pelo governo do Estado a não se preocupar mais com as intervenções violentas, com a letalidade policial violenta. Por isso, quero me manifestar contra esse decreto. Ontem nós protocolamos, deputada Mônica Francisco, vários deputados e deputadas protocolamos juntos um decreto legislativo, enfrentando esse conteúdo nefasto do decreto do governador, e de novo reiterar a importância de que a Procuradoria-Geral da República se interesse pelo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.